Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Se liga nas principais notícias, as principais manchetes, tudo para você dos bastidores, informações, opinião aqui no canal do Cereto. Olha só, Cereto News. Na pauta do Timão, Dentinho, Anderson Talisca e Romarinho estão na pauta do Timão para 2022. Eu vou contar tudo para você nesse vídeo. Mas antes, eu peço a gentileza para você fazer a inscrição no canal do Cereto. É muito importante. Faça a inscrição no canal do Cereto. E deixe o seu like. Deixe o seu like, que também é muito importante. E confira as notícias. O Corinthians já prepara o planejamento para 2022 e alguns jogadores já estão sendo monitorados. Fazem parte de uma lista de possíveis reforços para a próxima temporada. Dentre eles estão Romarinho, Talisca e o Dentinho. Os três nomes interessam o Corinthians para a próxima temporada. O Romarinho, o Talisca e também o Dentinho. Não significa que esses três jogadores serão contratados, mas eles fazem parte de uma lista de reforços, de uma lista que interessa. O Romarinho, por exemplo, o Romarinho tem 30 anos, está no Al Ittihad da Arábia Saudita. O contrato dele vai até dia 30 de junho de 2022. Em janeiro, portanto, ele já pode assinar contrato com outra equipe. Já poderá assinar contrato com o Corinthians. E pode, inclusive, segundo informações, antecipar a rescisão de contrato. É um jogador que a torcida corintiana adora, pelos gols marcados contra o Palmeiras, pelo gol marcado contra o Boca. É um jogador que ficou na história do Corinthians e tem excelente relacionamento com a direção corintiana. Aliás, é perfil da atual direção corintiana ter um bom relacionamento com os jogadores que passaram pelo Corinthians, né? E a direção corintiana, o Duílio Monteiro Alves, por exemplo, que é o presidente do Corinthians, ele tem como prioridade repatriar esses jogadores na medida do possível, até como forma de gratidão. Outro nome que faz parte dessa lista é o do Dentinho, né? Do Bruno Bonfim. O Dentinho, revelado nas categorias de base do Corinthians. O Dentinho está com 32 anos e tem contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia até o final do ano apenas. Então ele já está livre. Né? Ele só termina o contrato dele no final do ano e ele vai voltar para o Brasil. Ele quer voltar para o Brasil e ele quer jogar no Corinthians. Também tem um bom relacionamento com a diretoria corintiana. E o terceiro nome é o do Anderson Talisca. O Anderson Talisca tem 27 anos, esse não jogou no Corinthians, né? Tem 27 anos e ele tem um contrato com o Al Nassr até 2024, com o Al Nassr da Arábia Saudita. Essa contratação é a mais complicada. Jogador revelado pelo Bahia, com passagem pelo Benfica, passou também pelo Evergrande da China. Essa contratação é a mais complicada. Mas o empresário do jogador é o Carlos Leite. O Carlos Leite que tem excelente relacionamento com o Corinthians, né? O Carlos Leite, inclusive, já emprestou dinheiro pro Corinthians. Então, mas ele tem contrato até 2024. O Talisca tem contrato com o Al Nassr até 2024. Ele pode rescindir o contrato. Isso aconteceu com o Roger Guedes, por exemplo. Isso aconteceu com o William, por exemplo. Jogadores que conseguiram rescindir o contrato para jogar no Corinthians. A direção do Corinthians, ela não vai confirmar esses nomes, tampouco vai descartar esses nomes, né? E é normal que, num planejamento de uma equipe, tenha alguns nomes ali de possíveis reforços. Mas não significa que o Corinthians vá contratar os três jogadores. Não significa que o Corinthians vá contratar os três jogadores. Mas o Corinthians tem interesse, sim, nos três jogadores. E o Paulinho?
O Paulinho vai jogar no Corinthians. Eu já tenho falado aqui, calma, torcedor corintiano, o Paulinho vai jogar no Corinthians. E nos próximos dias, o Corinthians deve convidar o Paulinho para treinar no CT do Parque Ecológico, né? O Corinthians não tem pressa para assinar contrato com o Paulinho, mas nos próximos dias, o diretor de futebol Roberto de Andrade, que foi presidente do Corinthians, já disse, por exemplo, que o Corinthians é a casa do Paulinho. E o Corinthians está negociando com o Giuliano Bertolucci, negociando essa contratação com o Giuliano Bertolucci, que é sócio do Kia Jorabichian. Então o Paulinho vai chegar também no Corinthians. E olha, informação que eu já trouxe aqui no canal do Cereto, que foi confirmada hoje pelo GE. Globo, Marcelo Braga. O Corinthians tem apenas 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Apenas 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Então, o Roger Guedes tem contrato com o Corinthians até 2025. É um contrato longo com o Corinthians, até dia 31 de agosto de 2025. Mas, em compensação, o Corinthians só tem 40% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, se pintar uma proposta do futebol da Europa, dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar o jogador. Isso, é claro, na próxima temporada, na metade do ano que vem, quando abre a janela para a Europa, a janela mais forte. E o bando de loucos é o principal reforço do Corinthians. O Corinthians joga nesse final de semana contra o Bragantino e no dia 5 de outubro vai jogar contra o Bahia, com a volta da torcida. E o Corinthians já divulgou os preços, a política de preços para esse jogo. Se você quiser assistir o Timão, o ingresso mais barato, o de arquibancada, atrás do gol, é R$40 do lado norte e R$40 do lado sul, onde fica a torcida organizada. Aí tem ingressos de R$54, tem ingressos de R$80, ingressos de R$100 e ingressos de R$650, o ingresso mais caro, que é o ingresso de camarote. Só que apenas 15 mil ingressos estão colocados à venda, porque apenas 30% da capacidade foi liberada para esse jogo do Corinthians. O Corinthians que joga no final de semana contra o Bragantino e pode chegar ao G4, hein? O Timão pode entrar no G4 se vencer o Bragantino, em Bragança Paulista. Isso porque é um confronto direto, né? O Corinthians vencendo o Bragantino, ele ultrapassaria, se ele vencer o Bragantino, ele vai ultrapassar o Bragantino na tabela de classificação. E ele pode até ultrapassar o Flamengo. O Flamengo joga contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Depende do resultado do Flamengo. O Corinthians também pode ultrapassar o Flamengo e ficar encostado ali no Fortaleza. Então, o Corinthians pode terminar a rodada no G4 do Campeonato Brasileiro, que são os clubes, os 4 primeiros, que se classificam diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Então é isso, meus amigos. Faça a inscrição no canal do Cereto. É muito importante que você faça a sua inscrição no canal do Cereto e ative todas as notificações. Antes você ative todas as notificações, aperte o sininho, Belém, 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 e deixe o seu like, senta a mão no like se você gostou das informações, se você gostou do vídeo, faça o seu comentário, e eu leio todos os comentários, ó. E me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. Agora você sabe. Acabou a brincadeira.